Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre insegurança. Será que esse é o seu caso? Será que você se sente inseguro em relação a quem você é? Você se sente inseguro quando você precisa falar com as pessoas, quando você precisa mostrar a sua opinião para as pessoas? Então vamos lá, gente. A insegurança é medo de ser você. E é um medo que foi criado. Normalmente esse medo foi criado em algum momento na sua vida. Normalmente começa lá na infância. Então, a pessoa que ela é insegura, ela tem medo de ser ela, de se colocar, de colocar a opinião para os outros. Ela tem medo do que os outros vão pensar a respeito do que ela vai falar ou a respeito do que ela é. A pessoa que é insegura, ela tem medo de ser reprovada. Então, ela fica o tempo todo tentando ser certinha ou tentando não ser nada, não aparecer, por quê? Aparecer, né, se mostrar, se colocar para o mundo, muitas vezes para estas pessoas inseguras é sinônimo de ser rebaixado, massacrado, porque foi assim um dia. Então, a pessoa, ela criou essa insegurança, ela falta, muitas vezes também, para uma pessoa insegura, faltou, né, na verdade, o aprendizado de como se colocar nas situações. Ou seja, saber o que dizer, saber como se comportar, saber como reagir às coisas que acontecem. Então, por exemplo, a pessoa muitas vezes ela é insegura porque houve momentos, né, na vida dela, no passado, onde ao ela não, na ocasião ali, quando ela não soube se portar, quando ela não soube se colocar, houve algo ruim. E aí, ela foi recriminada, ela foi olhada, ela foi apontada como uma pessoa errada, então a pessoa, ela fica insegura. Então, gente, como que a gente tem que entender, né, que precisa acontecer para uma pessoa sair da insegurança e ir para a segurança? É um processo. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, você vai precisar desistir de não ser julgado. Esse é o processo mais importante, porque você vai continuar sendo julgado de uma forma ou outra. Olha só, gente, quando nós somos julgados, na verdade, as outras pessoas, elas vão ter somente uma opinião. Essa opinião que vem do outro é uma opinião que vem sempre baseada na altura emocional do outro, né? No nível emocional do outro, do nível emocional do outro. Então, por exemplo, se você tiver uma pessoa próxima a você que acha do jeito dela que as coisas devem ser de uma determinada forma e você faz de uma forma diferente, você vai ser julgada negativamente. Então, aquele nível emocional da pessoa, né, na pessoa não permite que ela respeite uma visão diferente, respeite você sendo diferente. Então, você precisa observar isso, que muitas vezes esses julgamentos que eles acontecem, que, né, à sua volta, eles vêm sempre de uma pessoa que tem ali um nível emocional curto, ou distorcido, ou não real. Então, a pessoa vai julgar. Outra coisa que é muito importante nós entendermos, que assim, é libertador, é o seguinte, julgar é um processo natural e humano. Então, se você estiver aí agora me ouvindo, você olhar para o lado, né? E se você estiver na rua, você vai olhar um carro, vai olhar uma pessoa. Se você estiver dentro da sua casa, você vai olhar alguma coisa na sua casa. Faz esse teste. Ao olhar, automaticamente vai ter um pensamento que vem assim, ó, automático, naturalmente e automaticamente. E nesse pensamento vai vir uma opinião junta. Esse é um julgamento e tudo bem, é normal. Então, se você olha para o carro do lado, você vai ter uma opinião. Gostei, não gostei, achei bonito, achei feio, achei que a pessoa que está dirigindo é esquisita ou não. Você vai achar coisas. E olha só, quanto mais diferente essas coisas que você está observando ou que estão sendo observadas em relação a você, né, quando vem do outro, quanto mais diferente da pessoa, mais julgamento vai ter. Simples assim. Então, quando a pessoa ela começa a entender isso, ela começa a desistir, ela deve desistir, você deve desistir de ser julgado, porque você vai ser julgado. Agora, como a gente cria a ideia, né, e a percepção de que eu sou assim e ok ser assim, e ok eu me colocar para as outras pessoas mesmo sendo julgada, mesmo sendo julgado. É preciso que a pessoa, ela
para que ela chegue nesse processo, para que ela não ligue para a opinião dos outros, para que ela consiga ficar ok com quem ela precisa se entender primeiro. E nesse processo de autoentendimento, ela precisa ser muito realista, para entender realmente se está faltando alguma coisa. Se estiver faltando, é simples, você vai lá e coloca aquilo que está faltando no lugar. Se não estiver faltando, se na sua opinião estiver ok, tá tudo certo. Mas você vai ser julgado automaticamente sempre. Então, gente, nós precisamos entender o seguinte: para você mudar a sua vida, para você sair da insegurança e passar a ser uma pessoa segura, você tem que mudar essa personalidade da insegurança para uma personalidade segura. Então, pegando esse exemplo que eu dei agora há pouco, se você desistir de ser julgado, a sua nova personalidade vai fazer o quê? Automaticamente não vai ligar para a opinião do outro, porque você vai ter um novo comportamento em relação a isso. Gente, eu tenho falado muito aqui nos meus programas da Rádio Mundial sobre essa mudança que precisa acontecer de personalidade para que alguém realmente consiga uma mudança de vida. E lá no consultório, quando as pessoas chegam, eu sou Cristina Long e trabalho com inteligência emocional e trabalho com hipnose, programação neurolinguística, que são as técnicas que eu utilizo para mudar lá o sentimento da pessoa. Olha que interessante, quando a pessoa, ela chega lá no consultório, eu defino com ela quem ela quer ser, em vez de a gente ficar olhando para o passado muito, porque passado é memória, né, gente? E aí, o que acontece com essas memórias? Você fica pensando nelas. Se você fica pensando, você vai recriar a sensação, você vai recriar novamente tudo aquilo, todas as concepções daquilo que aconteceu no seu passado. Então, você fica criando mais do mesmo o tempo todo. Agora, quando você faz uma parada nisso, quando você dá um stop nisso, que é lá o processo que eu faço com as pessoas, e a gente olha só para o futuro, a gente precisa criar um novo você. Nesse novo você, precisa haver uma mudança estrutural no seu comportamento e precisa haver uma mudança emocional, aquilo que você pensa, sente a respeito de você, do mundo, do que as pessoas falam a respeito de você, das suas capacidades. Então, é muito interessante. Então, quando você ativa essa memória do passado, você fica mais no mesmo. Agora, o que nós fazemos lá? Nós precisamos fazer uma nova associação neural dentro de você para que você consiga dar um salto quântico, literalmente. Quando você passa a associar a se associar a um novo eu, ao invés de ficar se associando à pessoa que fracassou, a pessoa, né, que é você, que não deu certo, as lembranças do que falaram para você, as coisas que aconteceram, você fica o quê? Associada ao passado. Você fica associado neurologicamente, então você acaba sentindo tudo novamente e você cria mais do mesmo. Então, quando você cria esse ambiente químico dentro de você, né, do mesmo, ou seja, você pensa, você sente, quimicamente falando, acontece ali um monte de mudança dentro do seu corpo, um monte, na verdade, de ativação. Você está ativando as mesmas memórias, você está tendo mais do mesmo. Então, você precisa fazer essa mudança acontecer. Eu faço isso através da hipnose, através da programação neurolinguística, através da inteligência emocional, onde eu explico para as pessoas, olha, você tem que fazer dessa forma e não daquela outra. Agora, nós preparamos esse terreno, eu preparo esse terreno emocional novo dentro da pessoa e ela passa a conseguir ser um novo. Uma nova pessoa, você vai conseguir ser um novo você. E assim a mudança acontece. Então, é uma mudança muito interessante, realmente de estrutura. E aí, só sendo uma pessoa nova, só conseguindo coisas diferentes, fazendo coisas diferentes, que você vai ter coisas diferentes na sua vida. Simples assim. Então, gente, anotem aí. Fala lá com o Kevin, meu assistente, ele vai mostrar para você como que é possível fazer essa mudança. A gente pode fazer isso, inclusive, em pouquíssimas sessões. Então, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Ou você pode olhar lá no meu site, tem lá as informações sobre os meus atendimentos, que é cristinalong.com.br, tem lá as atividades no espaço, tem os meus livros que você pode comprar também, pedir autografado, tem os cursos, tem um monte de atividade. E eu quero te ensinar uma coisa hoje, olha só. Quando você cria emocionalmente, através do que você está pensando e sentindo, de novo, o mesmo ambiente emocional, inclusive quimicamente dentro de você, né, os seus hormônios específicos lá que funcionam
de uma forma específica e você ativa esses hormônios, por exemplo, quando a pessoa ela fica ressentida, ela vai ativar alguns hormônios e essa química no corpo dela, onde quando existe esse jogo químico, né, dentro da pessoa, ela ativa aquilo, a sensação dela, aquele ambiente que ela criou, vai ficar no corpo dela. E essa sensação a pessoa leva por algumas horas. Então, isso demora muitas vezes para se dissolver. Então, olha só a situação. Se você faz isso constantemente, pensa no problema constantemente, sente o problema constantemente, fica pensando e sentindo e observando constantemente, mais do mesmo, que é o que você não quer. O que você vai criar? Mais do mesmo, porque quimicamente aquilo está ali muito latente, né, muito forte no seu corpo, e aí você não consegue ter espaço para pensar no futuro. Você fica pensando o tempo todo no passado. Então, é isso que você tem que parar. Então, quando você poda, né, quando eu podo neurologicamente falando, aquilo que a pessoa está associada, ou seja, aqueles pensamentos, aquelas sensações, a pessoa passa a ter um novo espaço dentro dela. E isso, né, gera muita segurança, isso gera uma nova percepção do que ela pode conseguir, a pessoa passa, então, a olhar mais para o futuro. E aí, eu sempre falo aqui nos meus programas na rádio, gente, que existe uma fórmula perfeita para prever o futuro. Olha, eu vou te ensinar a prever o futuro agora. A melhor forma de prever o futuro é criando ele. Você precisa criar o seu futuro, né, dessa forma, né? Você precisa entender que se você não olhar para aquilo que você vem constantemente pensando e sentindo, se você não ficar observando isso, você vai ficar no processo automático. 95% dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia é automático. Então, só 5%, então, né, gente, é livre-arbítrio, só 5% realmente você consegue ir lá assim, mudar. Então, quando você já viu, quando você menos percebeu, você já fez tudo que você não queria, né? Você comeu o que você não queria, você percebeu ali horas no sofá jogado e você queria ter feito outra coisa. Por quê? Porque você está neuroassociado a isso. Quando a gente muda isso, e eu trabalho com hipnose para mudar isso, trabalho com programação neurolinguística, constelação, tenho estudado muito epigenética, que trabalha com essa parte, né, a epigenética é um ramo da biologia, gente, que estuda como o nosso ambiente pode mudar nós, né, como muda quimicamente, emocionalmente, ou seja, quando você entende isso, você consegue entender que você pode, então, criar o seu futuro. Existe um jeito certo de fazer isso, mas antes disso acontecer, né, você precisa criar aí bem racionalmente, essa nova percepção de quem você quer ser. Então, para você mudar a sua vida, você precisa mudar a sua personalidade, porque essa personalidade aí que você tem, para pensar, né, a personalidade, o jeito que você opera na sua vida, é mais do mesmo, você faz tudo igual. Então, essa personalidade, por exemplo, uma pessoa que cria uma nova personalidade e ela volta lá no consultório, ela muda o jeito de se vestir, ela muda o jeito de fazer as coisas, ela faz contato com novas pessoas, é muito interessante esse processo. Então, gente, anotem aí. Eu sou Cristina Long, estou ao vivo aqui na Rádio Mundial, tenho vários programas aqui na Rádio Mundial, trabalho com hipnose e programação neurolinguística, eu vou ajudar você a mudar a sua personalidade para você conquistar realmente a vida que você deseja. Então, anotem aí, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 944 13 1010, 944 13 1010. Lá no meu site cristinalong.com.br tem todas as informações sobre os meus atendimentos também, tem as informações sobre os meus livros. Então eu tenho um livro que chama-se Anjos e Mentores, que eu tenho aí alguns anos pela editora Alfabeto. É um livro, gente, que fala sobre poder espiritual, fala sobre você, poder no sentido, né, não no sentido ruim, mas assim, de você fazer contato você mesmo, né, de você conseguir entender como que o mundo espiritual funciona na sua vida. Tem um outro que chama Melhor Versão de Você, você pode pedir todos esses livros lá com o Kevin, autografado. Esse livro fala sobre a técnica que eu uso aqui no consultório, né, trabalhar com a sua autoestima e por aí vai. A Lei da Atração para Crianças, que é um livro que fala sobre o poder do pensamento positivo para as crianças,
criança, serve também para os adultos. E o último recente que eu lancei o ano passado, em coautoria com uma amiga minha, a Kátia Oliveira, chama-se Divórcio Bem-Sucedido, que fala sobre uma estratégia emocional para você se sair bem em qualquer situação na sua vida. Aquelas situações que você, que não deram muito certo na sua vida e que você precisa se colocar diferente, né, emocionalmente falando. Então, fala da minha história, né, fala também da história da Kátia, e é muito, muito interessante. Então, para adquirir os livros, gente, fala lá com o Kevin, 0 Operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10, você pode pedir autografado. Eles também tem lá na editora Nova Senda e Editora Alfabeto, na internet, por aí, em vários sites, é só procurar lá. Gente, hoje eu estou falando sobre insegurança. Você pode mudar toda a sua sensação de insegurança quando você adquire uma nova personalidade. Adquirir uma nova personalidade, né, passar por esse processo, tem a ver com uma escolha, em primeiro lugar, uma escolha bem racional, o que eu quero e o que eu não quero. As pessoas chegam lá no consultório e a gente revê quem ela está sendo, a gente revê os pontos que ela não quer mais, eu anoto tudo. E aí, esse caminho, eu faço da seguinte forma, eu ensino as pessoas, né, eu sou especialista em inteligência emocional, o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, o que ela tem que mudar, o que ela não tem que mudar, mas eu construo emocionalmente uma nova sensação a respeito desse poder ser essa nova pessoa. Então, nisso eu tiro as travas, eu tiro as inseguranças, as sensações relacionadas às travas, às inseguranças. Eu crio esse novo ambiente emocional, fazendo da seguinte forma, eu podo neurologicamente essas associações. Então, eu tratei outro de uma moça que ela tinha uma obsessão muito grande. E aí ela falou, Cris, eu não sei o que você fez. Ela voltou lá depois e falou assim, eu não tô mais lembrando daquela situação. Eu falei, claro que não, eu tirei, né? E aí ela falou assim, nossa, e agora eu tô me observando, eu tô observando o que eu quero, eu arrumei espaço para mim. Porque ela estava tão ocupada com aquilo que todo o tempo ela gastava as emoções dela, né, emocionalmente, e também pesquisando coisas relacionadas àquilo que não fazia sentido nenhum, e ela estava perdendo tempo. Quando a gente fez esse trabalho com ela agora está assumindo uma nova personalidade, e essa nova personalidade é uma mulher que nós definimos como uma mulher dinâmica, uma mulher interessante. Então, olha só, ela mudou o comportamento, ela tá agora, para ela ser essa mulher dinâmica, né, ela adquiriu essa nova personalidade, conscientemente e emocionalmente, ela está se comportando diferente. Então, ela está mudando até o jeito que ela lida com a casa dela, a organização na casa dela, a organização com os filhos. Gente, é um processo muito, muito interessante. Então, anotem aí, 0 Operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial. Amanhã eu tenho outro programa às 6 da manhã. Estarei ao vivo de novo, daqui a pouco estou aqui de novo. Daqui a pouco eu durmo aqui. Porque eu venho falar para vocês sobre essas possibilidades. É possível sim, pessoas que passaram assim, por uma grande transformação, com certeza, você pode pesquisar, elas se tornaram outras pessoas, assim, em termos de personalidade. Então, elas se vestem diferente, falam até um pouco diferente, aprenderam, adquiriram novos hábitos, elas buscaram informações de forma diferente, elas mudaram amizades. Por quê? Porque não dá para você ter uma vida diferente, a vida que você deseja, sem você mudar a sua situação, sem você mudar o que você tem à sua volta, sem você mudar coisas, as formas que você faz na sua vida. É possível, sim, fazer essa mudança, mas você tem que fazer essa transformação acontecer, e é isso que eu faço. Eu lá no consultório eu utilizo a hipnose, a programação neurolinguística, a inteligência emocional, sou especialista nisso, adoro ensinar essas mudanças para que as pessoas entendam como elas têm que reagir, né, ao invés de elas ficarem no automático, né, então elas saem, na verdade, da reação automática e passam a ter uma ação mais direta. Ou seja, elas pensam, aprendem a pensar antes de falar, elas saem muito do emocional. Está comprovadíssimo que pessoas bem-sucedidas, elas usam mais a parte racional do que a parte emocional. Então, eu ensino como fazer isso, eu ensino como observar, mas a mudança mais importante acontece dentro, né? Onde a pessoa, a gente limpa
tudo que aconteceu ali nas memórias emocionais da pessoa e ela passa a se sentir livre desse passado. Né? Seja o que for, o que foi que aconteceu nesse passado. E aí a pessoa consegue ir muito mais além. Então, gente, fica aí a dica, hein? É possível sim fazer essa grande mudança acontecer na sua vida. E eu tenho um convite para você. Eu vou ensinar isso para quem quiser, né, se aprofundar nisso. Como faz essa mudança através da programação neurolinguística, num curso, num workshop, na verdade, de um dia, tá, gente? É um workshop de programação, recursos de programação neurolinguística para mudar, que eu ministrarei no dia 12 de maio. Quem fizer a inscrição até o dia 20, agora de abril, tem um super desconto, eu tenho vagas limitadas, tenho anunciado aqui nos meus 5 programas na rádio. Nesse workshop, você vai aprender como fazer os exercícios com você mesmo. Você vai aprender a base dos exercícios para fazer isso com você. Se você for terapeuta também, você vai poder usar com seus clientes. Mas não é um curso de PNL inteiro, né? Não é um curso completo. É só uma parte bem prática, né? Que eu vou ali para exercícios onde você consegue fazer sozinho, onde você não precisa que alguém faça com você. É você com você mesmo. Então, recursos de programação neurolinguística para mudar, dia 12 aqui em São Paulo, dia 12 de maio, tá, gente? 12 de maio. Lembrando que as inscrições até o dia 20, agora de abril, tem um super desconto. Tá lá no meu site também, tá lá toda a programação, tem lá tudo o que você vai aprender. O meu site é cristinalong.com.br, então cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Tem lá no site também, gente, a minha próxima viagem ao Egito. Então, se você quiser vir viajar comigo, ir ao Egito comigo, eu irei em agosto. Eu vou todos os anos, será a minha 5ª vez no Egito. E lá no Egito, a gente faz 2 coisas. A gente faz turismo, né? Então, você vai conhecer os principais lugares, vai andar de camelo. Você vai andar, inclusive, num balão lá em cima do Vale dos Reis. É maravilhoso, é um passeio assim que eu amo fazer. Nós vamos visitar as pirâmides, é um museu que é um museu gigante lá no Egito. Vamos conhecer o Egito ali, as partes mais turísticas. E também nós vamos fazer uma terapia que eu vou te acompanhar desde o Brasil e nós vamos ter um objetivo para cada pessoa. Então, você vai se transformar, você vai chegar diferente. E aí nós vamos fazer também alguns exercícios em grupo. Geralmente eu faço lá no navio, num cruzeiro, gente, no Rio Nilo, que é delicioso, maravilhoso. Então, tá tudo lá no meu site a programação. Então, cristinalong.com.br, Lembrando que esse passeio você pode levar quem você quiser, não tem nenhum tipo de restrição, tá? Qualquer idade. Ou você pede lá informação para o meu assistente, o Kevin, 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Olha só, uma pessoa que é insegura, ela é insegura porque ela não aprendeu como se desfazer das sensações que ela tem em relação aos olhares, aos pensamentos dos outros, aos apontamentos dos outros. Quando essa sensação ela não existe mais e a pessoa ela entende racionalmente que ela vai ser julgada mesmo, mas todas aquelas sensações que ela teve relacionadas ao passado, as coisas que ela vivenciou e que não foram boas, as situações onde ela foi recriminada, onde ela foi muitas vezes massacrada mesmo, né? Onde esculhambaram ela, eu tiro através da programação neurolinguística, aliada à hipnose e outras técnicas que eu tenho. E aí a pessoa, ela se sente uma pessoa diferente, uma pessoa renovada, uma pessoa sem aquele peso. E aí a pessoa olha para a nova vida, para a vida que ela quer, ela recria essa vida e aí ela atinge isso. Então, as transformações são impressionantes. Está lá no meu site os depoimentos, você vai ver. Está lá no meu site também as atividades no espaço, as constelações, a cinesiocantoterapia que tem toda quinta e todo domingo. Tem tudo lá, gente. cristinalong.com.br. Então, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. E tem lá o nosso WhatsApp, que você fala lá com o meu assistente, marca a sua consulta, ele vai te passar as informações direitinho, o Kevin. Então, fala lá com o Kevin no 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Amanhã, às 6 da manhã, estarei aqui novamente. Uma excelente noite para vocês.